Após 11 meses da invasão russa à Ucrânia, a Alemanha estendeu a mão ao país europeu e anunciou a entrega de tanques de guerra. Participante da primeira e protagonista da Segunda Guerra Mundial, será que a Alemanha pode entrar nessa guerra após essa ajuda? É sobre isso que vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin. Bom dia, seja muito bem-vindo, professor. Falei o seu nome certo aqui? Bom dia, Elisângela. Falou certinho. Aproveito também para cumprimentar o Vitor, o Fernando e a audiência. Gostaria que o senhor começasse já fazendo uma análise, né? A Alemanha pode entrar nessa guerra após a ajuda? Não é isso o que a gente verifica. Se a gente fosse analisar pela entrega de equipamento, por exemplo, a gente poderia dizer que o Irã também está na guerra, porque o Irã vem fornecendo drones Shahed para a Rússia. Não é o caso. O Ocidente vem entregando, ajudando a Ucrânia com armas desde o início da guerra. Aliás, desde 2014, quando teve a anexação da Crimeia pela Rússia, o Ocidente vem enviando equipamentos. A gente viu que aqueles Javelin, os Stinger, que são aquelas armas anti-tanque, anti-avião usadas pela infantaria, foram entregues pelo Ocidente durante anos para a Ucrânia. Isso ajudou no início da ofensiva russa. Só que ao longo desses 11 meses, mais de 11 meses agora, de guerra, os equipamentos foram passando de equipamentos mais defensivos, como o Stinger e o Javelin, para equipamentos mais ofensivos, como lançadores de foguetes, né, o HIMARS, sistemas de defesa como o Patriot, que são extremamente avançados, o Caesar, que é um lançador de foguetes também, obuseiros em geral, e agora os tanques de guerra. Só para fazer uma observação, para a gente conseguir analisar isso juntos, os tanques de guerra, eles são a cavalaria moderna. Eles são uma arma por si só. Os exércitos são divididos em infantaria, cavalaria e artilharia, e os tanques são a nova cavalaria. Então, eles são uma arma principal dentro de um exército. É claro que a quantidade deles, que não é grande, né, deve chegar a algumas centenas, não vai fazer toda essa diferença em campo de batalha, especialmente porque blindados, tanques de guerra vêm sendo muito questionados desde a guerra do Azerbaijão e da Armênia em 2020, quando os drones foram muito, muito efetivos contra blindados. Aí você tem um drone de 10, 15 quilos contra um blindado de 65 toneladas, e o drone é muito eficiente. Alguns desses drones, inclusive, são aqueles turcos, o Bayraktar, que está sendo usado pela Ucrânia. E também tem a questão de que os russos, eles têm uma arma antitanque de infantaria muito, muito efetiva, que inclusive tem um alcance maior que o Javelin, que é o Kornet. A diferença entre essas duas, né, o Javelin atinge os blindados por cima e o Kornet atinge pela frente, ou pelas laterais, ou pela traseira. É isso. Agora, professor, antes desse anúncio, né, da Alemanha, desse envio de tanques à Ucrânia, houve um pedido da Alemanha ao governo brasileiro, né, ao governo do presidente Lula, para que o Brasil colaborasse com munições, enviando munições à Ucrânia, mas esse pedido foi rejeitado pelo governo brasileiro antes do anúncio oficial. Qual a avaliação do senhor, professor? Foi correta a decisão? Veja só, no ano passado já havia sido sondado o governo brasileiro sobre munição para os Gepards, que são aqueles veículos de artilharia antiaérea, né? O Brasil comprou em 2013, para a Copa das Confederações, para a vinda do Papa, e depois foram usados tanto na Copa do Mundo quanto nas Olimpíadas para defesa antiaérea. O Brasil já tinha recusado a entrega dessa munição no ano passado. Neste ano, né, o episódio recente é que o governo alemão iria recomprar munição dos Leopard 1, né, que é uma versão antiga do Leopard. Esse que está sendo enviado para a Ucrânia é o Leopard 2. Esse Leopard 1, o Brasil usa esse tanque. Ele foi modernizado muitas vezes e ele tem uma munição diferente do Leopard 2. A munição do Leopard 1 é de 105 milímetros. Isso evidencia que a Alemanha e outros países vão enviar versões do Leopard 1 para a Ucrânia também, não só do Leopard 2, que tem uma munição de 120 milímetros. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, o Brasil tem se posicionado diplomaticamente contra a agressão russa. Isso na ONU, nas votações na ONU,
Dentre os BRICS, por exemplo, o Brasil foi o único que não se absteve na condenação à invasão russa lá no início, inclusive votou contra, se posicionou contra a Rússia, isso diplomaticamente. Agora, militarmente, o Brasil vem mantendo a sua neutralidade. Então, não entregar armas para a Alemanha, não revender armas para a Alemanha, que sabidamente serão utilizadas contra a Rússia, é uma posição neutra. Ou seja, diplomaticamente e no âmbito moral, o Brasil condena a guerra e a agressão russa. Mas militarmente, o Brasil se mantém neutro e eu considero isso uma posição acertada. Fernando Capesi, sua pergunta. Bom dia, professor. A Rússia se reagrupou na região do Donbás, ela tem um número de tanques, embora menos avançados, muito maior, muito superior ao que a Ucrânia está recebendo, né? Os tanques são modernos, mas são insuficientes ainda. E, como o senhor disse, ela tem um sistema de destruição de mísseis, de tanques, um sistema de mísseis muito avançado também. Qual o risco dessa guerra se tornar uma moderna Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de trincheiras, em que nem a Ucrânia consegue retomar aqueles 15%, nem a Rússia consegue avançar? E, mais do que isso, até que ponto esse envolvimento cada vez maior, embora tímido, do Ocidente, não está também provocando uma divisão do mundo em China e Rússia? A China já olhando Taiwan, se a Rússia for bem sucedida na Ucrânia, ela já vai tentar se sentir animada em relação a Taiwan. Qual o risco disso ter uma escala de caráter mundial, ou pelo menos bipolar, China e Rússia de um lado e OTAN do outro? São várias perguntas. Vamos começar do início. Vamos analisar o número de tanques, né? Então, o Military Balance, que é uma publicação mundial e respeitada, no início da guerra, né, estimava que o exército russo tinha 2.927 tanques e mais 10.200 em depósitos. E esse número de 10.200 é questionável, porque podem ser tanques muito antigos, a gente não sabe as condições e também isso é uma declaração russa. Eles declaram que tem essa quantidade. A Ucrânia, ela tinha, no início da ofensiva, tinha 987 tanques em serviço e mais 1.132 em depósito. A maioria desses tanques ucranianos eram os T-64, que são tanques soviéticos antigos, muito ineficazes contra armas modernas e contra outros tanques modernos. A maioria dos tanques russos colocados em operação são os T-72, inclusive tem uma geolocalização de quantos foram destruídos. Tem o Oryx, que é um site que publica a destruição de equipamento com foto, então você consegue verificar a informação. A estimativa do Oryx é que dos T-72, 39% foram destruídos, ou seja, 934 foram perdidos. Isso da Rússia, né? Dos T-80, 64% destruídos, e dos T-90, que são tanques mais modernos e poucos foram colocados em combate, 11% foram destruídos. Lembrando aqui que a Rússia tem um tanque mais moderno, que é o T-14 Armata, que foi lançado há poucos anos e não foi colocado em combate ainda, provavelmente não será, porque tem poucas unidades e como a Rússia sofre embargos, é difícil a reposição das peças. Então, veja só, a Ucrânia tinha blindados, ela ainda recebeu mais blindados, ela recebeu tanques de outros países, ela recebeu T-72 de outros países, como a Polônia, por exemplo, países bálticos também, para reforçar a sua cavalaria, né? Agora, esses blindados que estão chegando agora, esses tanques, eles são tanques modernos. Então, não é só o Leopard 2 da Alemanha. É também o Challenger 2 do Reino Unido e o M1 Abrams dos Estados Unidos. É um desafio logístico imenso para começar, né? Porque são tanques diferentes. Há relatos de que os ucranianos estão se organizando em grupos logísticos por país e por equipamento, porque, por exemplo, o M1 Abrams usa uma turbina a gás, que é diferente do Leopard, que usa diesel. Então, imagina o desafio logístico disso. Além dos tanques, o Ocidente está fornecendo apoio logístico, as munições, ou seja, é um pacote completo, né? É muito mais do que apenas os blindados, tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí mais diretamente a sua pergunta geopolítica, porque veja só, se a gente for analisar do ponto de vista da grand strategy, né, da estratégia grande, né, de país,
É questionável a Rússia ter ido para essa guerra. Ela poderia ter continuado apoiando a região do Donbás militarmente, politicamente, enviando armas para lá. Lá já havia uma guerra civil desde 2014. O custo-benefício da Rússia de conquistar esses 15% da Ucrânia é muito relativo, porque se você for analisar, o Putin dizia que ele não queria a expansão da OTAN. Na verdade, a agressão à Ucrânia fez com que 2 países, né, a Suécia e a Finlândia, pedissem adesão à OTAN. A Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira seca com a Rússia. E esses países são potências no Mar Báltico. Ali tem um enclave russo que é Kaliningrado. O Mar Báltico é estratégico para a Rússia. Então, existe um custo político gigante aqui. Vamos imaginar que... Eu vou dar um exemplo histórico, né? Bonaparte, quando na campanha de 12 queria um alinhamento justamente da Rússia da época contra os britânicos, ele propôs como plano de guerra e como objetivo militar tomar Moscou. E ele foi avançando com as tropas francesas pelo território da então Rússia, né, da Rússia da época. O exército russo foi negando o combate e se retirando. As tropas francesas foram queimando todas as casas no caminho e, realmente, Bonaparte tomou Moscou. Ele atingiu o objetivo militar dele. No entanto, o inverno chegou e as tropas francesas não tinham onde se abrigar, foram se retirando. No caminho, elas tinham queimado tudo. E o Bonaparte perdeu grande parte do exército dele, porque o objetivo militar dele não foi capaz de atingir o objetivo político e porque a estratégia russa de negar combate e esperar o inverno foi muito efetiva naquela situação. Então, veja, neste caso aqui, qual era o objetivo político da Rússia com isso? A Rússia claramente queria a soberania da Ucrânia. A gente vê pelas tropas russas no terreno atacando Kiev logo no segundo dia de guerra. Se a Rússia tivesse conseguido tomar Kiev e depor o Zelensky, seria uma vitória rápida. Até porque nenhum atacante na história da guerra vai para o ataque, começa uma ofensiva esperando que será uma guerra lenta. Você usou o exemplo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial era para ter durado meses. Ela durou anos, ela foi de 1914 até 1919. Agora, veja... Então, se ao invés da agressão a Rússia tentasse usar os seus bônus, né, o maior território do mundo, recursos naturais, petróleo, gás, uma aliança com a China que os próprios chineses dizem que é sólida como rocha, se ao invés de ir para o ato de força, de forçar o alinhamento ou a soberania de países vizinhos, a Rússia tivesse tentado atrair esses países para o seu círculo de influência, na grande estratégia teria feito mais sentido e daqui a 20, 30 anos a gente veria uma Rússia mais fortalecida. O cenário que a gente vê agora, ao invés de um alinhamento entre Rússia e China, é uma Rússia que depende cada vez mais da China. São palavras do próprio Putin, né, que afirma que ele precisa dos microchips chineses, vende petróleo para a China, gás para a China e para a Índia. Então, na verdade, houve uma perda nesse jogo de custo-benefício aqui. Muito bem, conversamos então com o professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, professor. Obrigado a vocês, até logo.